Olá, ouvintes do Dicotomia! Tudo bom com vocês? Quem está falando aqui, mais uma vez, é ela, Paula. Tudo bom? Hoje a gente começa mais um episódio do ABC das RI. E o título é fácil, não é um termo muito estranho para quem conhece minimamente as relações internacionais. Se você já ouviu falar da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde ou da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, você sabe do que eu estou falando. Então, no episódio de hoje, do ABC das RI, nós iremos falar sobre o multilateralismo. Bora lá? Tá certo. E para começar o nosso ABC, acho que vale fazer a ressalva de sempre, já que você pode ser novo ou nova aqui e nunca ter escutado a nossa série. O ABC das RI não tem o objetivo de esgotar os debates acerca dos termos que a gente traz aqui, é mais uma apresentação inicial e uma forma de vocês conhecerem termos importantes, conceitos relevantes das relações internacionais. Então você não vai saber tudo hoje sobre multilateralismo, mas eu prometo que a gente vai trazer coisas bem interessantes. E agora falando sobre ele, o multilateralismo. Acho que se você nunca ouviu falar dessas organizações que eu citei anteriormente, você não está ligado no mundo das relações internacionais, porque a gente viveu uma pandemia, ou ainda vive resquícios de pandemia, e talvez um dos termos mais populares das relações internacionais ganhou bastante destaque nesse momento, que foi a Organização Mundial da Saúde. Você que assiste jornal provavelmente deve ter visto várias coisas sobre a OMS. Mas o que exatamente é essa ideia de OMS, organizações multilaterais, multilateralismo? Bem, segundo Fernando de Souza, o multilateralismo seria um sistema de coordenação de relações entre 3 ou mais estados, de acordo com determinados princípios de conduta e com objetivos definidos. Traduz o reconhecimento que problemas à escala mundial, como crises ambientais, controle internacional do tráfico de entorpecentes, terrorismo ou mesmo a saúde, não podem ser tratados de forma individual por cada um dos estados, mas exigem esforços e políticas coordenados, desenvolvidos de forma coletiva por vários atores estatais. De uma forma geral, quando falamos de multilateralismo, é pensado na ideia de que existe uma necessidade de que mais atores participem efetivamente da gestão do sistema internacional. Não só os atores mais fortes, as grandes potências, os estados mais ricos, mas uma pluralidade mais abrangente de atores internacionais. Falando um pouco mais sobre o multilateralismo, a gente pode pensar no multilateralismo como relações continuadas de longo prazo entre mais de 3 atores internacionais com o objetivo de promover a cooperação em áreas temáticas específicas, baseada no compartilhamento de princípios de conduta entre seus membros, particularmente os de reciprocidade difusa, indivisibilidade e não discriminação. No Dicionário de Relações Internacionais de Silva e Gonçalves, é apontado que quando falamos sobre o multilateralismo, podemos refletir, por exemplo, sobre os organismos internacionais, esses que eu falei logo no início do nosso episódio, ou nos fóruns internacionais, por intermédio dos quais os atores articulam e executam práticas multilaterais em áreas específicas, como a saúde. Além disso, podemos falar também sobre a adoção de princípios como normas internacionais. Por exemplo, pode-se dizer que o princípio de imunidade política para diplomatas gera obrigações aos membros da comunidade internacional ao se tornar uma norma internacional. E ao ser assimilada como uma norma internacional, o princípio de imunidade passa a refletir, por consequência, uma instituição multilateral, conforme trazem Silva e Gonçalves. Negociações e acordos multilaterais são as principais instâncias para a prática multilateral. Resultam de negociações internacionais em temas variados de relevância para as RI. Temas mais tradicionais, como a segurança coletiva, o direito internacional, o comércio internacional, além daqueles mais recentes, que o pessoal começou a dar mais atenção ultimamente, como meio ambiente e direitos humanos,
juntam-se a outros temas em que a coordenação internacional se faz necessária, como a comunicação e os transportes. E depois dessa introdução mais básica sobre o que seria o multilateralismo, a gente pode pensar em um estudo de caso, um breve estudo de caso sobre um país que tem fortes relações com o multilateralismo, o Brasil. Como explicado por Vigevani e Ramanzini Jr., a participação ativa em arenas multilaterais é uma característica histórica da política externa brasileira e se relaciona com o objetivo de parte das elites de projetar o país como ator relevante na configuração do sistema internacional. Essa característica se manifestou ao longo de todo o século XX, e a noção de multilateralismo expressa a preferência por um padrão de interação coletiva nas diversas dimensões, seja como método de negociação, de ação ou de regulação, ao invés de priorizar ações unilaterais ou bilaterais. Acho que deu para imaginar, né? Nós temos o unilateralismo, só um lado, bilateralismo, 2 lados, e multilateralismo, 3 lados para cima. Ainda segundo os autores, o Brasil, assim como outros países intermediários, tem interesse no multilateralismo com vistas a tentar aumentar a sua capacidade de negociação e prevenir o unilateralismo das potências mais fortes, mais ricas. E falar sobre a relação entre esses países intermediários, ou potências médias, segundo alguns autores, com o multilateralismo é particularmente interessante. Isso porque, conforme sublinhado por Jordan, as potências médias exibem um comportamento de política externa que estabiliza e legitima a ordem global, normalmente por meio de iniciativas multilaterais. Ou seja, tais países teriam a propensão de buscar soluções multilaterais e não unilaterais ou bilaterais para problemas internacionais. Mas por que isso acontece? Segundo o autor, esses estados são incapazes de moldar unilateralmente e diretamente resultados internacionais. Essa incapacidade orienta as potências médias a utilizarem-se e afirmarem-se através de organizações internacionais, contando com a autoridade concebida a essas instituições para administrar e manter a ordem mundial prevalente. Algo interessante de se notar está no fato de que, ao realizarem tais cooperações multilaterais por meio das organizações internacionais, isso confere maior legitimidade aos arranjos normativos estabelecidos e perpetuados por meio dessas organizações. Isso quer dizer o quê? As potências médias se utilizam dos organismos internacionais e do multilateralismo para ganhar mais espaço no sistema internacional. E na medida em que eles usam esses fóruns internacionais, eles também legitimam e perpetuam a força dessas organizações, sabe? Tipo, eu te uso porque você é importante e na medida que eu uso você, você se torna mais importante. Espero que tenha dado para entender. No entanto, nem tudo são flores. E o sistema internacional, como você já sabe, é bastante complexo. E o que eu quero dizer com isso? É que apesar de o Brasil ser entendido como uma potência média, intermediária, e apresentar um histórico importante relacionado ao multilateralismo, nos anos recentes o que observamos foi uma contestação em relação a essa ideia. É verdade. Enquanto esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores, MRE, ou também Itamaraty, Ernesto Araújo, o ex-chanceler do governo Bolsonaro, manifestava uma posição crítica perante as organizações internacionais e seus discursos traziam à tona aquilo que Guimarães e Silva apontam como uma concepção antiglobalista voltada à oposição frente às instituições internacionais. Não foram raras as falas de Araújo, que questionavam o multilateralismo, apontando que a expressão trazia uma carga ideológica e as recomendações dadas pelos organismos internacionais não seriam suficientemente boas ou eficazes. O multilateralismo comercial, aliás, um parênteses, porque outro dia eu até falei sobre isso
no discurso que eu fiz na sessão do Conselho das Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Parar de usar a palavra multilateralismo, porque esse ismo geralmente denota uma ideologia, né? E eu acho que, de certa forma, isso é revelador, porque você tem, em todas as áreas, né, instâncias multilaterais, e você tem instâncias nacionais e bilaterais, né? Então, no caso comercial, também. Então, quando você fala de multilateralismo, parece que você está fazendo uma opção de princípio, né? A pessoa diz, eu sou multilateralista. Então, assim, não importa o que aconteça, eu vou no multilateral, né? Geralmente, o ismo é isso, né? Quem é ista é porque, não importa o que a realidade lhe diga, ela fez uma opção, né, um investimento pessoal, um compromisso pessoal, que ela vai sempre num determinado caminho. Isso é o ismo, né? E eu acho que isso não deve ser nem na área comercial, nem em nenhuma outra, né? E mesmo que o Brasil não tenha se desligado desses fóruns internacionais, o Brasil não deixou de participar dos eventos, de fazer viagens e aparecer em algumas fotos, nós podemos observar, especialmente durante sua gestão na pandemia, diversos momentos em que Araújo colocou as instituições como frente antinacional e apontou que elas não estariam a serviço da liberdade ou da democracia, e que muitas vezes elas seriam utilizadas de forma irracional. Diante disso, verificamos reiteradamente posicionamentos do ex-ministro sobre a necessidade de reforma nessas instituições. E eu vou parar por aqui, porque a gente vai fazer um episódio sobre Ernesto Araújo, o tema do meu TCC, e eu vou falar bastante sobre multilateralismo. Mas por enquanto, você já sabe. É isso. Espero que tenha gostado. Espero que tenha entendido um pouco mais sobre o que é o multilateralismo, sobre o papel do Brasil relacionado a esse contexto e de como algumas mudanças aconteceram de alguns anos para cá. Não se esqueça de seguir o Dicotomia nas nossas redes sociais. É o @dicotomia_cast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Também nos siga ou faça uma conexão com a gente lá no LinkedIn. Nós somos o Dicotomia Podcast. Não se esqueça de assinar nossa newsletter mensal, a Dicotomias Expressas. E é isso, pessoal. Até uma próxima. E prometo falar mais sobre Ernesto Araújo em próximos episódios. Por enquanto, espero que tenham gostado. Forte abraço e cheiro forte.